Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E desta vez vou falar de SEO. Portanto, mas o tema de hoje vai ser SEO para imagens. O que diz o Google? Portanto, vamos então à documentação oficial da Google e vamos tentar perceber o que é que o Google informa e nos diz sobre esta questão do SEO para imagens, como é que nós podemos e devemos otimizar. Portanto, é uma das perguntas que me fazem muitas vezes de SEO para imagens e a documentação do Google está disponível para todos, mais uma vez, e portanto vamos interpretar toda essa informação para que não hajam mais perguntas sobre o SEO para imagens. Vamos lá então avançar. Bom, para quem não me conhece, sou Miguel Brandão, uma vez mais, sou profissional de SEO já há muitos anos, sou responsável pela SEOlabs.pt e também pelo projeto miguelbrandão.com, que é um projeto de marca, assim como já estou aqui a partilhar essa informação. Portanto, presto serviços de estratégia digital, em todo o ecossistema digital focado apenas em SEO, Search Engine Optimization. SEO Labs é, portanto, a minha marca principal com serviços de SEO, consultoria SEO e digital, posicionamento web, auditoria e implementação SEO, serviços de SEO. Portanto, SEO Labs é aqui o meu principal projeto, digamos assim. Depois temos duas linhas de negócio ainda no digital. Miguel Brandão, que é a minha marca pessoal, do qual estou aqui a fazer mais uma aposta, mais uma forte aposta. E depois tenho também uma tribo de SEO, uma tribo paga para aceder com muitos conteúdos de SEO dentro dessa tribo fechada. Mas para aceder a essa tribo é necessário fazer um pagamento anual ou semestral. Portanto, estas são as linhas de negócio, algumas das muitas linhas de negócio, mas estas são as três principais, ok? Avançando mais um bocadinho e já vamos então começar. Imagens e o SEO, que está relacionado com tudo isto, como é que o Google disponibiliza esta informação, o que é que ele recomenda, etc. Refiro aqui, portanto, neste slide, compreender as práticas recomendadas do Google de SEO para imagens. Ok? Tenho aqui 1, 2, 3, 4 prints, digamos assim, 4 tipos de imagens. Mobile, do lado esquerdo, portanto, são mobile de imagens e uma quarta em desktop. Portanto, estas duas primeiras imagens portanto, na página oficial sobre o SEO para imagens da Google e, portanto, hum, o que eu tenho aqui que vos explicar é apenas só o antes e o depois. Antigamente apenas as imagens, Google Imagens, atenção, estou a falar do Google Imagens. Aparecia a URL onde estava inserida essa imagem, mas agora eles complementaram, agora já há uns anos atrás, eles complementaram para além da URL uma breve descrição da imagem para dar informação ao utilizador e também para o próprio Google perceber todo aquele contexto. Depois temos ali visualização de imagens para mobile também, onde eles inserem ali algo de novo, também ali umas etiquetas, eles chamam de etiquetas, e essas etiquetas depois abrem mais informação da respectiva, correspondente à respectiva imagem e ao respectivo website. Do lado direito temos, portanto, para raquetes ping-pong, temos ali também algumas etiquetas que nos mostram nas imagens que são produtos, podemos comprar produtos a partir dali, está presente uma loja online, mas depois também vemos também a URL dessa respectiva imagem e também ali uma breve descrição. Portanto, para percebermos como é que isto, como é que o Google mostra as imagens no Google Imagens para nós, utilizadores, conseguimos perceber. Portanto, compreender as práticas recomendadas do Google SEO. Do lado esquerdo, colocação de legendas nos resultados das imagens, como já referi há pouco, uma breve descrição, mais a URL. Portanto, é esta informação extra que dá mais contexto para que os utilizadores possam descobrir facilmente do que se trata a imagem. Tanto utilizadores como o próprio Google, o próprio bot do algoritmo Google, imagens para ele perceber o contexto da imagem, onde é que está inserido, etc. Para além disto, complementar com há um complemento relativamente novo, digamos assim, nos dispositivos móveis. O próprio Google agora inclui selos relevantes nas miniaturas. Este tipo de selos apenas está disponível para receitas, vídeos, produtos e imagens animadas, que são GIFs, este tipo de imagem. Repara ali
naqueles tipo de selos, naqueles tipo em que nós clicamos e depois vemos ali mais informação complementar. Selos são etiquetas, pronto, vai dar um bocadinho à mesma coisa. Portanto, agora mais a fundo. A intenção é criar uma ótima experiência do utilizador para aumentar a velocidade das imagens no Google Imagens, cá está. Devemos nos concentrar, isto é recomendações Google, devemos nos concentrar no utilizador para lhe oferecer a melhor experiência possível, mais uma vez. Portanto, então eles recomendam estas boas práticas, eles recomendam o seguinte: o contexto onde está inserida a imagem deverá também estar de acordo com a imagem da página, garanta que o seu conteúdo visual seja relevante para o tema da página. Mostre imagens apenas onde elas agreguem valor original. Depois referem também que não encorajamos páginas em que nem as imagens nem o texto são conteúdos, nem o texto em que não são conteúdos originais. Portanto, deve ter um contexto e deve estar a imagem inserida num contexto todo ele muito semelhante, de acordo com o texto com a imagem e com os respectivos vídeos, etc. Otimizar o processamento das imagens na respectiva página web. Portanto, sempre que possível, o Google diz coloca as imagens perto do texto relevante. Ou seja, se a minha imagem fala de raquetes ping-pong, o texto ali em volta tem que falar de ping-pong e raquetes e bolas para ping-pong, etc. Caso apropriado, coloque a imagem, repare agora este detalhe importante, coloque a imagem mais importante perto do topo da página. Por algum motivo, eles recomendam isto porque vão aí tentar, se calhar, o bot do Google, o algoritmo do Google vai perceber do que fala aquela imagem e já vai perceber também toda a envolvente texto ali em volta daquela imagem para depois dar ali o respectivo posicionamento e mostrar aos utilizadores. Portanto, muito importante, otimizar o posicionamento das imagens na respectiva página é colocá-lo mais perto do topo possível. Ok? Não esqueça deste pequeno detalhe. Não incorporar textos importantes nas imagens. Evitar ao máximo fazer este tipo de ação, especialmente elementos de texto importantes como cabeçalhos de páginas e itens de menu, porque nem todos os utilizadores conseguem visualizar. Além disso, as ferramentas de tradução de página não funcionam nas imagens. Mais uma dica importante do próprio Google. Não é que nós já não só saibamos, mas pronto, fica aqui o reforço. Para garantir que o conteúdo seja totalmente acessível, mantenha o texto em HTML e forneça um texto alternativo para as imagens. Aqui à frente, mais à frente vou falar o que é este texto alternativo. É o alt text. Mais abaixo, criar sites informativos e de alta qualidade. Aqui já vem um bocadinho aquilo que nós já sabemos. Um bom conteúdo da sua página web é tão importante quanto o conteúdo visual de imagens do Google. Ele fornece contexto e torna o resultado mais útil. O conteúdo da página pode ser usado para gerar um snippet de texto para a imagem. O Google considera a qualidade do conteúdo ao classificar as imagens. Portanto, todo o conteúdo envolvente deve ser conteúdo único, de alta qualidade, etc, etc. Criar sites otimizados para dispositivos. Muito importante esta questão. Os utilizam claro que já do que pelo computador. Por esse motivo é importante que proteja o seu site para todos os tipos de dispositivo, ou seja, o site tem que estar preparado para mobile como para desktop. Portanto, também já sabemos isto, mas no entanto é mais um reforço. Criar uma boa estrutura de URLs para imagens. O Google usa o caminho do URL e o nome do arquivo para entender as imagens. Ok? Portanto, o caminho da imagem, o nome da imagem deve ser raquetes de ping-pong. A seguir ao domínio principal, por exemplo, tem a página e se aquela imagem gerar uma nova URL, temos o nome da página, barra, e depois o nome da raquetes de ping-pong azuis ou esverdeadas, deve ter esse nome como o arquivo da própria imagem. Portanto, recomendações algumas básicas, algumas bem interessantes, que passam-nos por vezes ao lado, e continuando, práticas recomendadas, hum, práticas recomendadas 2. Portanto, para além das outras anteriores, né, o Google recomenda a sua documentação que devemos fazer o seguinte: otimizar os títulos e descrições das imagens, adicionar dados estruturados dos produtos, vídeos, receitas e colocar metadados de imagens. Eu vou explicar isto numa próxima aula, no próximo vídeo. Imagens responsivas e leves, imagens adaptadas a vários tamanhos
de dispositivos e que não pesem muitos megabytes nem gigabytes, essa coisa, esse tamanho dessa imagem, esse peso dessa imagem, todos nós já sabemos que temos que otimizar. As imagens devem ser de alta qualidade, o melhor possível, sem ser muito pesada, como é óbvio. Utilizar títulos, legendas, nome de arquivo e textos descritivos para as imagens. Utilizem tudo isto para dar o máximo de informação ao Google e aos utilizadores do que se trata, do que fala aquela imagem. Usar um texto alternativo descritivo no atributo alt, lá está, a informação que eu já referi há pouco. Usar um sitemap apenas para imagens, isto seria o ideal, mas sabemos que nem sempre isto acontece, ok, mas seria extremamente importante começarem a pensar em criar um sitemap XML para depois colocar também no Google Search Console e assim conseguirmos uma melhor indexação e posicionamento no Google Imagens. Depois aqui, também muito importante, os formatos de imagens compatíveis. As imagens do Google são compatíveis com imagens nos seguintes formatos: BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP e SVG. Portanto, está-se a utilizar muito o WebP, mas, no entanto, todas as extensões que vemos aqui são compatíveis com o próprio Google. Há quem diga que o SVG também é muito bom, mas lá está, depende. Aqui temos que perceber, ok, o WebP consegue nos dar uma boa qualidade da imagem com pouco peso, mas também PNG, também por vezes também conseguimos isso. Ok, aqui vale o que vale. O Google está a recomendar muito a extensão WebP. Por algum motivo ele está a gostar mais deste tipo de extensão. Bom, rapidamente, obrigado. Portanto, em termos de teoria, é um bocadinho isto. Deixo-me mais uma vez aqui estas duas URLs. E agora, para vocês, portanto, perceber onde é que eu fui buscar. E sim, portanto, e cá está esta info. Ok, perfeito. Então, aqui, portanto, toda esta informação eh, está toda ela aqui inserida, ok? Depois tem aqui um vídeo complementar com todas estas recomendações, como criar uma ótima experiência do utilizador, fornece um bom contexto, portanto fui adaptando este conteúdo para tentar ficar de forma mais simples. Depois aqui há alguns exemplos também, os dados estruturados, que eu vou falar numa próxima aula, não aprofundei esta questão, mas vocês podem ir estudando, ou então aguardem para um próximo vídeo que eu vou explicar esta questão dos dados estruturados para imagens e não só. Bom, está aqui toda a informação com exemplos bastante interessantes. Uh, o sitemap para imagens, eles dão aqui muitas dicas. Portanto, está tudo aqui, ok? O Google não esconde nada e está tudo aqui da forma como eles querem e recomendam. Portanto, cá está, temos que olhar com olhos de ver para estas boas práticas oficial da Google para o SEO das imagens que o Google recomenda, ok? Muito obrigado por mais este vídeo, por mais esta aula e até ao próximo. Obrigado.